Ah, moleque! Beleza, pessoal? Tranquilo com vocês? Professor Silvio Santos aqui mais uma vez. Meu amigo professor Sâmio, com vocês aí na interpretação da Libras. Ok, pessoal? Estamos dando continuidade aí ao nosso assunto de biologia. Falamos sobre desenvolvimento embrionário humano na última aula. Vimos como se dá os processos semana a semana, né? Para a formação das várias estruturas do nosso organismo. Tá bom? Então é importante a gente ter em mente que todo aquele processo embrionário, mesmo que seja pequeno ainda na forma celular ainda, mas desde ali já vem toda uma preparação para o nosso organismo funcionar de forma tranquila. Falamos lá que nós somos seres triblásticos. Que são seres triblásticos, pessoal? Vamos lá, responde aí para mim. Vou esperar, né? São seres que que são formados aí por 3 folhetos germinativos: ectoderme, mesoderme e endoderme, tá bom? Então, esses folhetos germinativos, por que germinativos? Porque deles vai germinar vários órgãos, né? Vários outros tecidos que vão se especializar em forma diferente e vão, assim, dar a capacidade funcional do organismo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Joga na tela, por favor. Vamos falar sobre histologia animal. Para quem não sabe, histologia é o estudo dos tecidos que tem no organismo vivo. No nosso caso aqui, no organismo humano, tá bom? Então, vamos falar mais especificamente hoje do tecido epitelial, né? O epitelial é esse aqui que é a pele da gente também, né? A pele também é parte do tecido epitelial, tá bom? Então ele é o epitélio de revestimento, que nós vamos falar, epiderme, epitélio de secreção, que são glândulas, tá bom? Então isso tudo a gente vai estar abordando dentro de histologia animal, tecido epitelial. Habilidades. As habilidades é entender a morfofisiologia dos tecidos animais e vegetais, compreendendo suas interrelações. Quando a gente fala sobre morfofisiologia, pessoal, a gente está falando do formato e funcionamento. Ou seja, a gente vai entender, no caso da formação dos tecidos, né, o porquê, aquilo que eu falei na última aula, o porquê que uma célula que forma um tecido, ela é diferente de uma outra célula que forma outro tecido. Por que não são todas iguais? Aí envolve aquilo que eu falei na última aula. É porque existem tecidos diferentes um dos outros no nosso organismo. Por exemplo, o músculo que forma o coração, né, não é o mesmo músculo que forma por exemplo, a minha musculatura da perna, né? O tecido que forma o estômago não é o mesmo tecido que forma o rins. Eles são formados por células diferentes. Então, a gente consegue perceber que existem células que têm funções diferenciadas e especialidades diferentes. Por isso a gente fala dessa forma, né? Então, o tecido epitelial, né, já começa com uma foto até aqui impactante, né, que é uma pessoa segurando aqui um pedaço de pele, né, de alguém, né, provavelmente tirado aí numa cirurgia, né. Vocês conseguem perceber que a pele está inclusa aqui na imagem, né. E também uma coisa interessante, abaixo da pele vocês percebem que não é pouquinha coisa que tem. Tem gente que pensa que tem a pele, embaixo da pele já é o osso, né? Não, ou então embaixo da pele aqui na barriga já tem ali um intestino logo de cara. Não, existem camadas de tecidos até você conseguir de fato penetrar no organismo. No caso, essa imagem aqui, ela dá um exemplo bem visível, né? Abaixo da pele existe toda uma camada aqui tecidual. Tá bom? Então, o tecido epitelial ele pode ser classificado em 2 tipos principais: epitélio de revestimento, tá? E o epitélio glandular. Tá? Para quem não sabe, as glândulas são
estruturas que estão armazenadas, não, que elas estão situadas ao decorrer do nosso organismo em alguns pontos, que elas secretam aí algumas substâncias necessárias para a fisiologia do nosso organismo, inclusive até mesmo células do sistema nervoso, do sistema imunológico, estão aí associadas, né, a essas glândulas. Então é isso, dois tipos, epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Os tecidos epiteliais são formados por células semelhantes justapostas. O que são células justapostas, pessoal? Elas são encaixadinhas uma na outra, né, sem espaço, tá bom? Para que nada corra entre elas. Elas são tão fechadinhas que elas formam uma parede muito fechada. Então, as células justapostas são coesas, sem espaço entre elas, né? Espaços adjacentes, ou seja, sem espaços entre elas, impossibilitando a presença de substâncias intracelulares, tá bom? Olha isso, intercelulares, intra se fosse dentro. Intercelulares seriam os espaços que ficam ali por fora das células, ou seja, como elas são tão juntinhas, não existe, né, a presença dessas substâncias entre as células, tá bom? A superfície externa do corpo e as cavidades corporais internas dos animais são revestidas por esse tecido. Qual tecido a gente está falando, pessoal? Epitelial. Epitelial, tá? O tecido epitelial desempenha várias funções no organismo, como proteção, olha a pele aqui, ó, como eu falei no início, né? Absorção de substâncias, como o epitélio do intestino, que eu falei sobre algumas células que têm aquelas vilosidades, na última aula eu falei sobre isso, e usei como exemplo até o próprio intestino, né? De que forma que esse epitélio do intestino ele absorve esses nutrientes? Através das vilosidades, tá? E percepção também de sensações, né? Ou seja, o tecido epitelial ele nos auxilia aí na função de percepção de sensações, ou seja, é através da pele, né, que a gente consegue sentir o que está tocando na gente, a gente consegue ter esse tato, né, se às vezes é um pedaço de pau, se é um pedaço de ferro, se está quente, se está frio, tudo isso a gente consegue perceber através do tecido epitelial, dependendo do órgão onde se localiza, né? Então a gente pode encontrar essas determinadas funções. Nessa imagem aqui, pessoal, a gente tem uma cavidade abdominal aberta, né? Isso é um exemplo o quê? Porque todas essas camadas internas, tanto aqui do intestino, né, quanto dessa própria camada aqui que está aberta aqui, ó, do abdômen, são formadas por tecidos epiteliais, né, que vão servir aí de, como falou, de sensores, no caso do epitélio do intestino, na absorção, enfim, tá? Então, só para vocês se situarem aqui. Aqui a gente tem o estômago, tá? Bem aqui, por trás do estômago, a gente tem o pâncreas, que é uma glândula que fica atrás do estômago. Esse marrom grande aqui em cima, ó, isso aqui é o fígado. Por trás do fígado, a gente tem a vesícula, né? A vesícula biliar. Ah, o fulano tirou a vesícula. É isso aí que a gente está falando, tá? A gente tem um intestino grosso, né? Que é a última porção do intestino, que esse intestino, ele é mais aí para absorção da água, da comida que a gente ingere, né? Intestino delgado, os outros e suas divisões aqui no meio, tá bom? Então é isso. Vamos para frente. Os epitélios não são vascularizados e não sangram quando feridos, ok? Portanto, diferente do conjuntivo lá, os epitélios, né, o tecido epitelial, ele não é vascularizado. A nutrição dessas células se faz por difusão a partir dos capilares existentes em outro tecido. Quem? O conjuntivo. Adjacente ao epitélio ligado. Aqui tem uma coisa interessante, que isso vai exigir
um conhecimento de uma aula passada, né? Inclusive foi eu que dei essa aula quando a gente fala lá de transportes pela membrana. Nós falamos sobre a questão da difusão simples, a difusão facilitada. Lembra que a gente falou isso? Transporte ativo, transporte passivo, de como os nutrientes ultrapassam a membrana para entrar ou para sair da célula. Eu lembro que nós falamos, né, sobre a difusão, né? Ó, a nutrição das células se faz por difusão. Olha que interessante. Difusão é aquele, nesse caso aqui, como as células são justapostas, o que vai acontecer? Elas estão uma ligada à outra, sem espaço entre elas. Não tem como passar um vaso aqui levando nutriente, né? Um vaso sanguíneo. Então, até porque o tecido epitelial ele não é vascularizado. O que vai acontecer? Existe um tecido abaixo do tecido epitelial que passa, que é o tecido conjuntivo. E esse tecido, sim, ele é vascularizado. O que é vascularizado? Ele tem veias que levam sangue. Esse sangue, em contato com esses vasos sanguíneos do conjuntivo, em contato com o tecido epitelial, eles acabam entregando, digamos assim, nutrientes para esse tecido, e esse tecido, né, esses nutrientes eles vão passar célula por célula através da difusão, que é um tipo de transporte entre as membranas, né, que é isso que eu estou relembrando de uma das aulas aí que eu dei, aliás. Então, esses nutrientes passam célula a célula sem precisar de um vaso sanguíneo que faça isso, tá bom? Então, é importante você entender, né, o que seria essa questão da difusão aqui, é por isso que eu estou dando uma relembrada, tá bom? Joga na tela aí, por favor. Então, esse tecido conjuntivo ele vai estar logo abaixo, aí, né, adjacente ao epitélio ligado, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, células justapostas, poucas ou nenhuma substâncias intercelular, portanto, ela é avascular. Vocês conseguem perceber que são células que se encaixam, digamos assim, perfeitamente. Elas podem ter formatos, como é que eu vou dizer, esquisitos, mas todas elas se encaixam perfeitamente e elas não dão muito espaço para que exista uma substância intercelular, né? Portanto, vocês vão perceber poucas ou nenhuma substância intercelular, tá bom? Epitélio de revestimento. O que seria um epitélio de revestimento? Numa forma assim, para você raciocinar, o epitélio de revestimento, ele é um epitélio que serve para cobrir, é como se fosse para encapar alguma coisa, é isso que vem na nossa cabeça, né? Então as células formam camadas que revestirão tanto a superfície do corpo, como órgãos e a cavidade interna, que é aquilo que eu mostrei ainda há pouco naquela imagem, que eu falei sobre o fígado, que eu falei sobre o estômago, falei aqueles nomes de órgãos todos, né? É interessante isso aqui, por quê? Porque imaginem, não é só necessário a nossa pele para proteger o que está fora, né? De fora para dentro. Não, você imagina que o nosso estômago, por exemplo, ele está dentro da gente, né? Olha que interessante, presta atenção no que eu vou falar para você não se confundir no que eu vou explicar. Ele está dentro da gente, mas mesmo ele estando dentro da gente, ele tem o tecido de fora e o tecido de dentro dele, entendeu? Esses tecidos especializados, por exemplo, que no caso é o interno do estômago, ele é um tipo de tecido de revestimento. O estômago, por exemplo, ele é um órgão que produz o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico é um dos ácidos mais ácidos da natureza, né? É um dos ácidos mais violentos, tá bom? E vocês imaginam que o estômago, ele tem que ter um revestimento muito poderoso para se proteger do próprio ácido que ele mesmo produz, entendeu? Por isso que é importante você se alimentar de uma forma adequada, você se alimentar de tempo em tempo para você não deixar o seu estômago vazio. Por quê? Porque senão aquele ácido que está ali dentro, ele vai acabar
corroendo a própria parede do estômago. E isso vai causar aí as gastrites, enfim, aqueles problemas de estômago, úlceras, enfim. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque olha a importância dos órgãos, dos tecidos, né, do epitélio de revestimento. Né? A mesma coisa é lá no intestino. Existem epitélios que vão revestir por dentro o intestino e eles são especializados na absorção de nutrientes. Ok? Se fosse um tecido normal de revestimento, ele não teria essa função. Por isso, dependendo do órgão, esses tecidos de revestimento, eles são especialistas em uma determinada função. Tá bom? Joga na tela aí. As células formam camadas que revestirão tanto a superfície do corpo como órgãos e a cavidade interna. Beleza, isso aí eu já tinha falado. O tecido que reveste internamente o intestino delgado é um bom exemplo de epitélio, que eu acabei de falar. É um epitélio especializado em absorver nutrientes e permitir que eles passem da cavidade intestinal para o sangue. Olha aí que legal, pessoal. Acabei de falar e isso veio logo em seguida no texto. Essas células que formam esse tecido de revestimento, elas são tão importantes que além delas terem que exercer a função de absorver, elas também têm a função de passar esses nutrientes que elas absorveram para o sangue. Ah, por que para o sangue, professor? Porque o sangue é o outro tecido, olha que interessante, é tudo tecido, pessoal. Tá? Ele é um outro tecido que vai o quê? Que vai levar esses nutrientes durante o nosso corpo todo, ao decorrer do nosso corpo todo. Né? Então, para chegar no sangue, esses nutrientes, eles tiveram que passar pela função do tecido de revestimento, lá do intestino, né? Que é o tecido que tem essa capacidade, né? De absorver os nutrientes e passar para o sangue. Legal? Então, epitélio de revestimento, olha a importância, joga na tela. Então, aqui a gente tem a parede intestinal, né? Por dentro, ok? A gente consegue perceber aqui o que a gente chama de vilosidades. O que são vilosidades? São essas subidas e descidas que tem, né, no nosso intestino. Aí você consegue perceber isso muito facilmente? Não. São microvilosidades que, no decorrer todo do intestino, a comida vai passando e elas vão absorvendo esses nutrientes através dos mecanismos que elas têm, né? Que essas células são capazes de fazer. Elas pegam esse nutriente, que estão ali na comida física mesmo, né? No bolo alimentar que foi formado no estômago, e dali elas passam esse nutriente para o sangue. Então, vilosidades são isso, tá? São cristas, digamos assim, presentes dentro do nosso intestino, tá bom? Podem ser classificados quanto ao número de células, né? O tecido epitelial pode ser simples ou uniestratificado, estratificado ou pseudoestratificado. Aqui a gente tem um exemplo de cada um dessa classificação que eu falei. Ó. Ou seja, o tecido epitelial, ele é um tipo de tecido que tem suas divisões. Né? Ele tem o glandular, que a gente já viu, e tem o de revestimento. Esse revestimento ele vem o quê? Como pavimentoso, simples, você consegue perceber um grande fluxo aí, né, de vasos sanguíneos, de outros orifícios. Né? Aqui a gente também, no caso do pavimentoso estratificado, ele é mais justaposto aqui, né? Tem também aqui uma camada de células mais regulares, mas também tem lá seus pavimentos, né, que chamam eles de pavimentoso, estratificado no caso. E o pseudoestratificado, né, que ele é uma espécie de mistura dos dois anteriores, tá bom? Então, todos esses tecidos, eles vão desempenhar
determinadas funções, dependendo da onde eles se encontram, né? Nos órgãos onde eles se encontram. Quanto à forma das células, os epitélios podem ser classificados em pavimentoso, como a gente falou, é encontrado nos mesotélios, né, que é a pleura, peritônio, pericárdio, etc. Pleura, para quem não sabe, é uma camada que reveste o nosso pulmão. No caso, peritônio é a camada que reveste o nosso intestino, pericárdio é a camada que reveste o nosso coração, e por aí vai, né? E endotélios, que é o revestimento de vasos sanguíneos. Então, nesse caso, né, é um tecido pavimentoso, ele é um tipo de tecido epitelial pavimentoso, tá bom? E onde a gente vai perceber a questão, a formação dos capilares, que é justamente onde tem os pavimentos, né, que passam o sangue, que são esses capilares. O cúbico, né, a gente consegue perceber aqui um formato de célula mais diferenciado, os que fazem parte desse tipo de tecido, né? Ele pode ser encontrado nos túbulos renais e no epitélio do ovário. As células têm forma de cubo, né? São mais aquadradadas, enfim. Elas têm uma mais simétrica, digamos assim, tá? O prismático, que são ele pode assumir diferentes especializações dependendo de sua localização e função. Com cílios é encontrado no oviduto, tubo uterino. Com microvilosidades é encontrado no revestimento interno do intestino delgado. Uma coisa interessante aqui no caso sobre esse tecido prismático, pessoal, quando ele está associado aqui à tuba uterina, né? Aí isso também tem um link aí com a aula que a gente viu, né? Quando eu falo aqui, ó, encontrados no oviduto, aqui, tá bem aqui onde eu tô, no oviduto da tuba uterina. Lembra que eu falei que o óvulo se encontra com o espermatozoide lá na tuba uterina e de lá ele vai sendo locomovido, digamos assim, da tuba uterina para o útero? Essas vilosidades que são presentes aí no tecido prismático, que estão ligados às tubas uterinas, elas ajudam, né? Essas vilosidades, elas ajudam a movimentar aquela célula ovo que se encontrou lá na tuba uterina, espermatozoide e óvulo. Elas vão, é como se fosse o balanço delas vai fazendo com que essa célula ovo vá se movimentando, né? Numa determinada direção, no caso do espaço para o espaço uterino, tá bom? Então, para vocês verem a importância das diferenciações e especializações dessas células dentro do nosso organismo, né? Cada uma exerce suas funções e sempre que você percebe, você vai estar se deparando aí com funções que são muito importantes aí para o desenvolvimento aí do ser humano de uma forma geral, entendeu? Joga na tela aí, por favor. Então, epitélio pseudoestratificado ciliado. Ele é um epitélio aí, que é aquilo que eu falei, né? Ele vai ter uma espécie de mistura, né? E são tipos de epitélio que tem aí na sua superfície o que a gente chama de muco, né? O que são mucos? São secreções, digamos assim, que determinadas partes do nosso organismo formam. Encontrado em células produtoras de muco, como a traqueia, por exemplo. Então, quando você tosse, né, geralmente a gente espelha ali aquele muco, né? É o famoso, popularmente chamado de catarro, né? Geralmente esse muco ele serve como uma barreira para a entrada aí de alguns elementos invasores aí que podem causar algumas infecções, seja vírus, seja bactéria, tá bom? Então, juntamente com essas células, esse muco ele acaba sendo produzido, retendo esses agentes invasores e com a ajuda dessas células, né, pseudoestratificadas, que são ciliadas, elas acabam ajudando com que a gente promova a expulsão, né, desse muco
para fora do nosso organismo, né? Tudo isso tem o auxílio e a participação dessas células. Epitélio estratificado pavimentoso, é o tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso não queratinizado. Para quem não sabe, queratina, né, é uma camada de proteína que a gente tem em cima da nossa pele. Por exemplo, a nossa unha, ela é formada por queratina. E se você, por exemplo, quem nunca se machucou superficialmente falando e que saiu só aquela pelezinha de cima da nossa pele, saiu só aquela camadinha, né? É como se tivesse saído só a camada da queratina. Então ela serve como uma espécie de revestimento para a nossa superfície corporal, no caso, né? Tá bom? Joga na tela aí de novo. Então, repetindo aqui, tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Tá? Órgão de contato, no caso, é a pele, né? Nos vertebrados, a pele é importante órgão de contato com o meio. A conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados tornou-se possível, entre outras coisas, a partir do isolamento e proteção do corpo e de mecanismos de relação do ser vivo com o meio. Isso aqui mostra para a gente aqui, para vocês também perceberem, o quanto a pele da gente, ou o tecido epitelial, e no caso a pele mais especificamente, ela é importante para a própria evolução, né? Para a própria adaptação de um indivíduo num determinado ambiente. Qual que é a nossa primeira percepção do ambiente? Quem é que sente? Quando a gente chega num lugar novo, o que faz, no nosso organismo faz a gente perceber o ambiente? É a pele, pessoal. Além da visão, do olfato, a pele é um dos primeiros órgãos, ou, se não for o primeiro, né, juntamente com os olhos e nariz, que vão nos dar um panorama daquele local. Se ali está quente, se ali está frio, se ali é apertado, se não é apertado, se ali é sujo, se é limpo, tudo através. Se é liso, se é escorregadio ou não, enfim. Tudo a nossa pele, ela vai ajudar, ela tem uma função sensorial. Então ela não está aqui simplesmente para segurar os nossos órgãos internos, para não deixar eles saírem. Não, elas estão aqui como um epitélio sensor. Além dela proteger a gente, de tentar manter uma temperatura no nosso organismo, elas têm também a função, como é que eu vou dizer, de tatear a situação, né? Elas permitem com que a gente tenha tato, né? A gente consiga sentir o que está fora, o que está tocando na gente, o que está perto da gente, tá? Então a pele ela é muito importante. Então, a partir do isolamento, e o que está escrito aqui? E proteção do corpo e de mecanismos de relação do ser vivo com o meio. É a minha pele que vai proporcionar com que eu sinta que eu tenha todas essas percepções do meio onde eu me encontro, tá bom? Joga aí, por favor. A pele é um órgão responsável também pelas sensações táteis, como eu falei. Apresenta diferentes tipos de sensores, que os registram e informam ao ser vivo como variações de temperatura, né? Se o lugar está quente ou se está frio, a pressão, né? Toques, choques ou pancadas. É através da pele que a gente sabe, né? Se estão batendo na gente ou se estão fazendo carinho. A pele é ainda importante órgão de defesa contra diversos tipos de agentes infecciosos. Outra informação importante aqui sobre a pele, pessoal. Por exemplo, nós temos na nossa pele um conjunto de organismos que a gente chama de flora bacteriana da pele, ou epidérmica, né? Nesse momento, existem vários agentes infecciosos tentando penetrar no nosso corpo, através dos poros, da pele, enfim. Por que a gente não adoece? Será que é porque está limpo? Não. É porque o nosso sistema imunológico está funcionando o tempo todo. Entendeu? Não pensa que porque você está aí saudável, que é porque não tem nenhum agente infeccioso perto de onde você está, ou na sua casa, ou na sua cama onde você deita. Não, não é por causa disso, não. É porque o seu organismo está trabalhando intensamente o tempo todo para que aqueles
seres que estão na sua pele não penetrem em você, não consigam causar nada. Agora, quando você está com o sistema imunológico deprimido, que a gente fala baixo, aí sim o seu corpo está apto a algumas infecções superficiais. A gente tem uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que são bactérias de pele. E muitas vezes você arranca um pelinho aqui e aquele pelo que foi arrancado, aquele buraquinho que formou, você não vê. Mas para aquela bactéria, aquilo é uma porta de entrada gigantesca para o seu organismo. E a partir do momento em que ela penetra no seu organismo, se você não tiver com o sistema imunológico atento, ela vai causar a infecção dela, né? E dependendo do que for a infecção causada por essa bactéria, você pode sofrer coisas sérias ou coisas menos severas, mas enfim. Então, é assim que funciona. Então, a pele também ela está muito associada a um órgão de defesa. Por quê? Porque se não fosse ela, esses micro-organismos invadiriam direto o nosso corpo. Tá bom? Joga aí na tela, por favor. Considerando o corpo inteiro, a pele de uma pessoa chega a pesar 5 quilos. Tá? Só a pele, né? Tem uma área total de 18 metros quadrados. É, portanto, o maior órgão do nosso corpo. Aí vocês podem falar assim, mas agora o senhor falou, professor, que era o fígado. Eu falei de órgão interno, tá, pessoal? O maior órgão do nosso sistema fisiológico é o fígado. No caso, o maior órgão considerado do corpo humano é a pele, tá? A pele dos mamíferos. A pele dos mamíferos é dividida em 3 regiões, né? Aqui, ó, a gente tem a queratina que eu falei ainda agora, né? Você pode ver que ela fica numa posição bem superficial, né, da pele. Ela fica lá em cima como se fosse uma espécie de uma proteção a mais. Aqui a gente tem as glândulas sudoríparas, que são glândulas que servem aí para expelir o suor, tá? E esse suor também serve como uma forma aí de controle da temperatura, tá? Os músculos adipócitos, que são células reservas de gordura, enfim. Tá? Depois a gente vai estar vendo tudo isso. Mas no caso, em 3 regiões aqui, ó, a pele dos mamíferos divide epiderme, hipoderme e derme, né? Epiderme é essa primeira porção. A derme é logo abaixo, né? E o que vai acontecer? Logo embaixo, hipoderme, tá? Na epiderme, é o revestimento externo que protege a pele da ação de micro-organismos. Aquilo que eu acabei de explicar, né? Como bactérias, de toxinas e desidratação. É uma coisa importante também que eu não falei, né? A questão da desidratação, a pele também impede aí que a gente perca muito líquido, tá bom? Ela ajuda a reter o líquido no nosso organismo. Suas células são desenvolvidas na camada basal, de onde migram em sentido à superfície da pele, tá? E amadurecem. Esse processo é chamado de queratinização ou cornificação, né? É um processo aí no qual essa célula ela vai passar por um processo de, digamos, maturação, para que ela sirva para exercer aquela determinada função, tá bom? A derme é constituída por tecido conjuntivo. A elasticidade e firmeza que apresenta se dá por causa da elastina e colágenos existentes, tá? São proteínas que conferem à célula uma certa consistência, tá bom? No caso aqui, a derme ela já fica no tecido conjuntivo, tá? É um outro tecido, não é o epitelial que a gente está falando. Mas como a gente está falando das divisões da pele, então a gente tem que citar todas as características. Então, na derme se encontram nervos, folículos pilosos, tá? Que são como se fossem as raízes dos pelos que a gente tem, tá? Terminações nervosas, vasos sanguíneos, linfáticos, glândulas sudoríparas e sebáceas. Tá? Então, isso tudo é aí na derme. A hipoderme, que já é, hipo vem de baixo, né? Fica abaixo.
é uma das camadas da pele também conhecida como tecido subcutâneo. Essa camada é formada por vasos sanguíneos, fibra de colágeno e células adiposas, tá? Células adiposas, como eu falei ainda há pouco, são as células aí que reserva de gordura. E desempenham funções como isolamento do corpo das variações externas, no caso aqui variações externas de temperatura, tá, pessoal? Além de fixar a pele aos órgãos e outras estruturas, ou seja, os órgãos de dentro, os órgãos internos do nosso organismo, eles estão colados à parede interna do tecido pela hipoderme, tá bom? Como assim, professor? Ou seja, se você, num processo cirúrgico vamos imaginar, você abre uma pessoa, o estômago dela não está solto lá dentro, ele está preso às paredes internas do nosso organismo, nesse caso aqui, na hipoderme, né? A hipoderme ajuda nesse processo. 3 estruturas da pele derivadas da epiderme são extremamente importantes na adaptação dos mamíferos ao meio terrestre. Vamos conhecer anexos da pele. Quais são? Pelos, que auxiliam no isolamento térmico, né? Esses pelos também têm muita importância na questão sensorial, tá, pessoal? Veja bem, eles não são tecidos, mas eles são anexos do tecido epitelial, no caso aqui da pele, tá? Glândulas sudoríparas, que desempenham o papel importante também na regulação da temperatura corpórea. Como assim, professor? Quando o nosso corpo sua, pessoal, é sinal que a gente está com a temperatura muito quente. E o suor é um mecanismo de regulagem da temperatura, ou seja, o corpo está quente, o organismo fica tentando manter a temperatura em torno dos 35 e 36 graus, que é a temperatura ideal para nós, né? Glândulas sebáceas, que lubrificam a pele, né? E estruturas anexas, ou seja, você, né, ou nós temos pele mais úmidas, digamos assim, devido a essas glândulas. A nossa pele não é tão ressecada, justamente por causa da questão da umidade, né, da água, e também pela produção das glândulas sebáceas, que atuam aí também nessa função. Tá bom? Tecido epitelial glandular. Bom, as células do tecido epitelial glandular produzem substâncias chamadas secreções, que podem ser utilizadas em outras partes do corpo ou eliminadas do organismo. Essas secreções podem ser mucosas, né? Quando elas são espessas, é aquilo que eu falei ainda há pouco, daquelas células produzidas lá nos brônquios, né? Que são, eu até falei do catarro, né? Eu lembrei dessa palavra. Quando espessas e ricas em muco. Glândulas salivares, por exemplo, né? São glândulas ali que produzem, né, esse material viscoso. São serosas, quando fluidas, aquosas, claras e ricas em proteínas. Como exemplo aqui, a gente tem as glândulas secretoras do pâncreas, que vão fazer o quê? Qual é uma das funções do pâncreas, pessoal? Entre outras, no caso aqui das funções serosas, né, ele também é o produtor da insulina, tá? Que está muito associado à questão da diabetes aí. Só para vocês saberem, tá bom? E tem também as mistas, né? Quando ocorrem secreções mucosas e serosas juntas, glândulas salivares parótidas, beleza? Então, no caso aqui das células do tecido epitelial glandular, né? Elas podem ser mucosas, serosas e mistas. As glândulas podem ser unicelulares ou multicelulares, né? Às vezes, uma determinada célula, ela exerce aquela função de secretar ou de excretar, né, algumas secreções. E multicelulares, vocês conseguem perceber aqui que ela é formada por várias células que vão produzir uma determinada substância e liberar essa substância para a superfície do organismo. Glândulas exócrinas, né, secretam substâncias para fora do corpo, como as glândulas sudoríparas, lacrimais, mamárias
sebáceas. As glândulas endócrinas são denominadas hormônios e lançadas diretamente nos vasos sanguíneos, ou seja, são células endócrinas aquelas que produzem as substâncias para o nosso próprio uso, para dentro do nosso corpo. As exócrinas não, elas produzem substâncias que vão para fora do corpo, sudoríparas, lacrimais e mamárias, por exemplo, né? Então, visualizando na teoria, né, a gente tem aqui umas imagens de glândulas em suas ações. A gente consegue aqui perceber as multicelulares ou pluricelulares, né, ó, formação de uma glândula exócrina. Você percebe aqui que ela tem a superfície que vai permitir a saída desse material. Cordões de células formando uma glândula endócrina. Vocês percebem que ela já não tem a ligação com a superfície, tá bom? Formação de uma glândula endócrina folicular, que é a questão do folículo piloso aqui, aquilo tudo que eu falei. Então, pessoal, as glândulas mistas, né, apresentam regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo. E no caso do pâncreas, se secreta enzimas digestivas e hormônios como insulina e glucagon. Então, no caso, as enzimas digestivas são exócrinas e hormônios como insulina e glucagon são endócrinas. Beleza, pessoal? Então, tecido epitelial para vocês, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender a base do assunto do tecido epitelial. Não, se a gente fosse falar tudo sobre o tecido epitelial aqui, a gente ia passar muito tempo. Então, são as partes mais importantes que, por hora, é muito interessante vocês saberem. Até porque o Enem pode cobrar alguma coisa sobre isso aí de vocês. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa revisão.